Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Trader Tranquilão. Hoje, quinta-feira, dia 3 de janeiro de 2019. Nós fizemos uma gravação ontem. A gente não está gravando com tanta frequência assim todo dia, mas como teve um evento bem interessante ontem, logo depois que a gente gravou, e também tiveram alguns comentários relevantes nesse vídeo, que eu queria repassar e responder aqui para todo mundo, que pode ser dúvida de outras pessoas, nós decidimos gravar hoje também, tá? Então eu vou responder esses comentários, falar um pouquinho sobre esse evento e fazer aquela breve análise de como que foi o dia hoje em todos esses ativos que a gente opera. Vamos lá? Bom, primeiro eu vou lá nos comentários, estou aqui no YouTube, né, no nosso vídeo de ontem. O primeiro comentário é o seguinte: gosto muito dos seus vídeos, do conteúdo. Se você ainda não viu, vá ver como está agora o dólar ien e outros ativos que tiveram uma grande descida. Espero no próximo episódio você fale sobre essa queda. E eu já tinha visto, inclusive, assim que aconteceu isso, eu mandei no nosso grupo de WhatsApp do Clube do Trader Tranquilão. Se você não sabe, no projeto Trader Tranquilão nós temos um clube que você pode, se você quiser entrar, é só você ir lá no site, tá aqui tradertranquilão.com, você clica lá em copie nossas trades, que na verdade serve para você entrar para o clube, tá? Se você clicar aqui em copie nossas operações, vai aparecer uma telinha para você entrar para o clube, que você vai poder fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, que a gente manda quando tem uns eventos desses, algumas coisas especiais. Como eu falei, a gente mandou uma entradinha do ouro que está bem bacana também. Enfim, se você tiver interesse, vale a pena você dar uma olhada aqui no site do Trader Tranquilão, tá? A gente tem os resultados, explica um pouquinho do projeto, mas fala dos objetivos do projeto, enfim. Entra lá e dá uma olhadinha. Bom, então a gente mandou isso. E o que foi esse evento que ele está falando aqui? A gente teve um tal de um chamado Flash Crash, que é uma grande movimentação no mercado num período muito curto, tá? Eu vou aqui mostrar um ativo que vai ficar bem legal para a gente mostrar isso. Eu vou colocar aqui no AUDJPY, que é o dólar australiano ien. Tá? Olha aqui o movimento que a gente teve na madrugada. Tá vendo? Olha só, isso aqui, esse pavio, porque o movimento depois ele teve uma retração, mas eu vou colocar aqui na vela de 15 minutos, só para a gente poder ter uma ideia do tamanho do movimento. Em 15 minutos, esse par aqui movimentou simplesmente 6%. É um baita movimento no mercado de moedas, raro de se ver, tá? E não foi só o AUDJPY, se a gente vê aqui no dólar ien, como ele comentou, ó, também teve um movimento lá, aqui já um pouco menor, de 3,6%, já é um movimento bem forte, especialmente se você considerar que é um movimento aí num período de 15 minutos, né? Esse é um movimento que pode acontecer raramente ao longo de um dia, né, um movimento muito forte, um movimento comum, digamos assim, num dia bem volátil, com bastante movimentação, é 1%, 1,5%, assim, quando movimenta muito. Então, esse aqui foi um evento bem forte, bem atípico no mercado. E por que isso aconteceu? É difícil de ter uma explicação clara disso, né? Nunca existe essa explicação totalmente transparente, mas alguns pontos que foram levantados e faz muito sentido. Primeiro, no final do dia, o CEO da Apple, Tim Cook, liberou uma carta revisando a previsão de lucro da Apple para baixo, né, falando que um dos problemas era que não estava vendendo tanto iPhone, especialmente na China. Isso causou um certo medo nos mercados, tá? E isso foi no final do dia. E esse movimento aqui foi no momento que a gente só tinha, o mercado americano já estava fechado, então o europeu estava fechado também. E ontem, aliás, hoje, né, que no dia de hoje, que ontem à noite já era hoje na Ásia, hoje foi um feriado bancário no Japão.
Então a gente tinha um momento de liquidez muito baixa no mercado. E foi por isso que a gente teve esse movimento. Vou mudar para a vela de 1 hora para a gente ter ideia aqui do movimento em 1 hora, quanto que foi. Tá? Uma liquidez baixíssima, mas em muitos dos pares isso já foi retraçado. Se a gente vê aqui na Libra dólar, que é um par que a gente abriu a operação, a gente colocou a ordem pendente hoje, e nessa hora desse movimento aqui ele até abriu nossa operação. Mas se a gente for olhar aqui no gráfico diário, olha só, acabou que o preço chegou aí lá embaixo e voltou. Eu vou passar nos pares depois, tá? Vou ficar nos comentários por enquanto aqui. Queria comentar esse flash crash só. Vou lá mostrar as ações da Apple. Tem uma lista aqui de ações americanas. Olha só o que aconteceu aqui no dia de hoje. Abriu com um gap, tá? Ele tinha fechado aqui e o movimento daqui até aqui foi um gap de simplesmente 8,75%. A Apple caiu aqui 9,96% no dia de hoje, incluindo esse gap, tá? Depois dessa revisão de lucros da Apple, a gente vê, ela já vem numa tendência de baixa, né? Já com problemas aí, acompanhando o mercado americano todo. Olha só como a gente pode ver que praticamente todas as ações caíram hoje fortemente. A GE é a única que está salvando, todas aqui que eu tenho nessa lista, né? Então nós temos Google, nós temos GM, que é a fabricante de carro mesmo, General Motors, a Amazon, enfim, o próprio índice aqui caiu lá 2,48%. A gente já falou em alguns vídeos como é que está pressionada a Bolsa Americana, não vou entrar muito nisso agora não, tá? Então foi esse evento, e um dos motivos foi esse, um momento de liquidez muito baixa no mercado, e como a gente já explicou, tem até um post no nosso site falando sobre fluxo de ordens. Às vezes você tem uma cascata de ordens pegando stop losses, e claramente foi isso que aconteceu, uma cascata de ordens saiu fechando tudo aí, tá? Então é isso. Próximo comentário que eu queria chamar a atenção aqui, ó. Alguém comentou assim, cara, vi que CFDs de laranja, café e assemelhados são bem menos selvagens do que os pares de moedas. Sugiro que você inclua ao menos um do gênero para pluralizar a carteira e tirar suas próprias conclusões sobre o que estou te dizendo. Aquele abraço. É um comentário interessante do Daniel. Como eu falei, nós adicionamos nessa temporada o ouro e o petróleo para poder ter uma diversificação maior e ter mais ativos. E ele está sugerindo aqui, por que não também laranja, o café ou talvez o trigo, por exemplo? E faz sentido a colocação dele. Mas o que eu comentei para ele? Tem questão de custos e tamanho de posição. Quer ver? Eu estou até com um C-Trader aberto aqui, porque eu gosto dele para medir posição, eu acho ele mais interessante. Aqui está o petróleo, mas aqui é uma ordem só de exemplo, eu vou fechar aqui. Mas olha só, aqui no C-Trader, que é da Pepperstone, a mesma corretora que a gente está usando para o Trader Tranquilão, que é uma corretora bem bacana, mas olha só, eu vou aqui, ó, a gente tem aqui, ó, Soft Commodities. Eu vou pegar aqui, por exemplo, Orange Juice, na verdade o que a gente tem é suco de laranja, né? E vou colocar o gráfico. Vou colocar o template aqui que eu gosto de usar, o pretão aqui, e vou lá para o gráfico diário, tá? Olha o que acontece. Então tem algumas coisas. Primeiro, olha o tamanho do spread. É um spread bem maior do que se a gente for comparar. É visivelmente maior do que se eu vier aqui no dólar e ien, por exemplo, que se eu tiver no gráfico diário eu nem consigo ver o spread praticamente. Que é a distância entre a linha de compra e de venda, né? Bid e ask. Até mesmo o ouro, por exemplo, que também tem um spread um pouquinho maior do que as moedas, mas a gente nem consegue ver o spread, tá? Então o spread é significativamente maior. Só comentando essas trades que você está vindo aqui do ouro, ó, essa entrada aqui foi a entrada que a gente comentou no clube do Trader Tranquilão pelo WhatsApp. Algumas pessoas conseguiram pegar essa entrada aqui, tá? Tem duas entradinhas aqui, já no stop no lucro, uma no stop no 0 a 0 aqui e outra no stop no lucro.
Mas voltando aqui, olha lá o suco de laranja. Eu vou colocar uma ordem de exemplo aqui, tá? Tem o spread. Interessante duas coisas aqui. Não tem comissão, beleza, então não tem esse custo de comissão. E não tem swap, nem comprado nem vendido. Então, isso é bom, se a gente não tem que pagar a swap. No entanto, dá uma olhada no seguinte. Eu vou colocar uma ordem de venda aqui, tá? E vamos supor que... Vou colocar aqui o mais próximo possível que faça sentido aqui, um stop, que seria aqui. Tá? Olha quanto que ficou esse stop aqui. 125 dólares. Tá? E qual que é a questão? Não tem como eu ter um lote menor do que 1. Eu não tenho lote fracionado aqui, igual eu tenho na moedas de 0,01. Então, o menor risco que eu posso ter aqui de stop, ele fazendo sentido aqui, é 125 dólares. O que daria na nossa conta lá próximo de 5% da conta, vamos falar assim. Que estaria fora da nossa gestão de risco. Esse é o exemplo do suco de laranja, mas... serve também para outros. Qual que foi o outro que ele falou aqui? Vou voltar lá nos comentários. Café. Coffee. Vou mandar abrir o gráfico aqui também. Fechada a laranja. Vou colocar o nosso template pretão aqui e para o diário. Beleza. Mesma coisa, nós não temos swap, o spread já é um pouquinho maior, visivelmente, menor do que o suco de laranja, mas nós vamos ver a mesma coisa aqui, ó. Vou colocar uma ordem aqui, uma venda, tá? E a mesma coisa, um stop mais ou menos lógico aqui, ó. 50 dólares, tá? A mesma coisa, não tem como eu ter um lote fracionado desse ativo, porque na verdade, a gente não chamaria de lote, né? Como é mercado futuro, é um CFD do mercado futuro, a gente chamaria de um contrato, né? E os 50 dólares também estaria fora da nossa gestão de risco. Além desse spread aqui ser um pouquinho grande demais. Como a gente opera swing trading, o swap até que não é tão preocupante, tá? Mas... fica aí a dica, se você tiver uma conta maior e quiser operar esse tipo de ativo, é bom saber que nas corretoras, na Pepperstone, por exemplo, tem essas commodities, e o interessante é que elas têm baixa correlação com outras moedas ou com ouro, então realmente faz sentido de ser uma possibilidade de diversificar seu portfólio aí de swing trading, tá? Beleza, respondemos essa questão aí. A última que eu queria comentar aqui desculpe pergunta, mas por que nova estratégia? A anterior estava dando errado? Por favor, faça vídeos também com erros. Eu até comentei aqui que nós já fizemos vídeo sobre isso, os 2 ou 3 vídeos antes desses vídeos, ou seja, os 2 ou 3 vídeos finais da 5ª temporada do Trader Tranquilão. Nós explicamos o porquê que a gente ia mudar de estratégia. Mas repassando aqui, basicamente por quê? Porque a estratégia, ainda que a gente considere ela interessante no momento que a gente tem tendências no mercado, ela não apresentou resultado positivo ao longo de 6 meses de projeto. E a gente quis mudar para uma estratégia que nos dê resultado positivo em condições diferentes do mercado, que seja não dando entradas naqueles momentos que a gente não queria. E por isso eu fui para um trade mais discricionário, que é interessante também mostrar, além do trade sistemático que a gente seguia, ter um trading discricionário. Se você quiser entender melhor os motivos da gente ter mudado de estratégia, é só você assistir esses vídeos para trás. Tá certo? Tem um outro comentário aqui, o cara falando que também, o Adilson, falando aqui que também usa o Linux e o que ele sugere de usar. Eu já comentei que a gente está usando o WebTrader. No caso do Trader Tranquilão, a gente usa o WebTrader do MetaTrader, mas porque a gente quer usar aquela plataforma de estatísticas que só funciona no MetaTrader. Tá? No entanto,
Eu gosto muito mais do C-Trader, como eu acabei de mostrar. E se você não quiser usar o PsyQuation, que é aquela plataforma, quiser só operar, eu aconselho fortemente você usar o C-Trader, que é uma plataforma bem mais bacana do que o MetaTrader. E a Pepperstone oferece conta no C-Trader. Dá uma olhada, pelo menos para você conhecer. Você pode abrir uma conta de demonstração e dar uma operada lá para ver o que você acha. Tá certo? Bom, então vamos aqui, explicado tudo isso, vamos para os nossos ativos aqui, para os nossos tradings, né? Para os nossos pares, que vê o que aconteceu. Hoje o euro se recuperou frente ao dólar, subiu mais ou menos 0,5%. Continuamos sem ter entrada aqui, muito horizontalizada essa linha amarela aqui para o nosso gosto, nós estamos fora. Dólar e ien. O dólar e ien passou pelo tal do flash crash. Uma coisa que eu não comentei, tá? O flash crash, ele envolveu mais ativos ligados ao ien. Não só, né? Mas assim, a Libra, por exemplo, caiu bem, mas foi muito ligado assim à busca por segurança. Como a Libra está num momento de muita volatilidade, por causa do Brexit e tal, em momentos de fuga, de risco, a Libra está acabando sendo vendida, como a gente pôde ver aqui. Mas foi muito mais ligado ao ien, porque as pessoas buscando ien, buscando segurança. Então o que a gente teve no dia de hoje? Né? Teve lá no momento do flash crash, veio aqui embaixo, depois ele resgatou, mas mesmo assim o dólar ien fechou em baixa, de mais de 1%, se não me engano, tá? A gente pode medir aqui, ó, mais de 1%, próximo de 1%, vamos falar assim. Ainda não temos entrada, a gente vai entrar só se for vendido aqui, nesse momento, nesse ativo, porque é claramente venda, tocou várias vezes aqui na borda de baixo do nosso canal de Kepler aqui, tá? Mas ainda não tem trade. Beleza? Libra. Libra abriu nossa operação, como eu falei aquela hora, que teve essa movimentação, mas ele acabou fechando positivo. Um movimento aí de mais ou menos 0,32, 0,30% de alta, 0,23 na verdade, não 32. Uma altinha na Libra aí no dia de hoje. Outra coisa interessante foi o seguinte, eu comentei, ó, não vou colocar take profit ainda nessa ordem, porque era só uma ordem, assim que ela abrir a gente vai colocar take profit. Se tivéssemos colocado o take profit exatamente nesse nível que está aqui, que era uma relação de 3:1 em relação ao risco, desculpa, 1.3, não 3:1, né? 1 vezes 0.3 em relação a risco, na verdade 1,37, a gente teria já batido no nosso take, tá? Mas isso não aconteceu, porque a gente não tinha colocado o nosso take aqui, um aprendizado aí para a gente já colocar o take nas ordens, tá? Próximo ativo, dólar australiano, também sofreu aquele flash crash, foi lá embaixo, mas também se recuperou ao longo do dia aí, fechando levemente positivo, sem sinal para a gente nem de compra nem de venda por enquanto. Vamos aguardar, tá? O legal é bacana a gente ver aqui também o gráfico mais limpo aqui, né? Para a gente tentar fazer um price action puro, ver alguns níveis aí, e a gente vê que o dólar australiano não tem ainda nenhum sinal para a gente também, tá? Porque aqui tá vendo, tem muitas linhas, tem o canal e tal, e às vezes isso pode até influenciar demais a nossa análise. Mas olha só, ele está ainda fechado abaixo dessa trendline de baixa aqui e não conseguiu superá-la, mesmo subindo um pouquinho. A gente ainda quer vender o dólar australiano, mas a gente vai esperar um pullback até a média de 20 aqui, ver como é que ele se comporta. Eurien já estava também pressionado, foi lá também no flash crash lá embaixo e também não conseguiu recuperar totalmente. O ien continua mostrando bastante força, tá? Mas também está muito esticado, digamos assim, muito longe da média de 20 para a gente poder entrar vendido nele. Vamos esperar. Ouro também
Tá muito longe, a gente comentou dele ontem, hoje ele ainda teve um movimento de alta, eu mostrei lá no C-Trader como que eu tô com uma posição nele. O que eu tô fazendo naquela posição lá? Eu tô no gráfico de 4 horas, só para você saber uma coisa que você pode fazer. Eu tô movendo o meu stop no lucro, dando um espacinho pro preço, digamos assim, sempre abaixo dessa linha de 20 aqui agora, no de 4 horas, tá? Esse está sendo o meu critério para mover o stop lá no ouro, o stop no lucro lá naquela conta. Ainda não tem trade para a gente quer esperar um pullback aqui no gráfico diário antes de entrar no ouro, tá? Se não tiver o pullback, paciência, a gente vai ficar de fora, acontece, tá? Lembrando que na parte fundamentalista o ouro está bem interessante com as bolsas caindo. É muito comum as pessoas irem buscar o ouro nesse momento que as bolsas estão caindo. Eu vou até colocar uma linha de suporte, de resistência aqui, porque olha só, ele toca aqui, respeita, tocou aqui, respeitou, tocou, respeitou. Então tá uma resistência bem interessante. E eu vou até só que colocar o redondo aqui, né? Um valor redondo 1.300 aqui, tá? Apesar de que o 1.300 ele ficou um pouco longe daquelas linhas ali, tá? Eu vou respeitar mais essa máximazinha aqui. Então tem essa linha de resistênciazinha aí para o ouro superar e a gente poder entrar nele. Outro ativo aqui é o petróleo, tá? O petróleo tá bem interessante, já teve esse movimento todo de queda, ele ainda tá abaixo da média de 20, só que o que a gente pode reparar aqui no canal de 4 horas, que, aliás, no canal, no gráfico de 1 hora, a gente consegue ver que os últimos movimentos mais fortes foram altistas. Ele veio aqui, foi para cima do canal, vem, desce um pouquinho, depois teve mais uma esticada de alta aqui, depois está vindo aqui tocando de novo. Então, vários toquezinhos, ou até vários momentos que ele vai para fora do canal, indicando para a gente mais força compradora, tá? Então o que a gente vai fazer aqui no petróleo? Nós vamos abrir uma ordem. Eu não tinha aberto a ordem ainda porque o mercado estava fechado. O petróleo, assim como o ouro, depois do fechamento de Nova York, ele fica por 1 hora fechado até 9 horas da noite, nesse momento, de 8 às 9. Então nós vamos abrir aqui colocar aqui nossas ordens do petróleo, tá? Nós vamos colocar aqui o volume é 0,03 e não é mercado, é pendente, tá? Nós vamos colocar a ordem pendente no valor de 48. Nós queremos um buy stop, tá? O nosso stop loss, eu vou mexer ele depois. 0,03, tá ok? Por quê? Você vai entender por que é 0,03 já. Aqui, ó. O stop a gente quer ele mais ou menos aqui. E com isso, olha aqui, onde é que ficou nosso nível de stop? Não está mostrando o valor aqui. Por isso que eu gosto bem mais do MetaTrader. Agora que mostrou, olha só. 8 dólares, tá? Só que o que a gente vai fazer? Nós vamos abrir outra ordem. Você lembra que essa temporada a gente vai abrir 2 ordens? Então nós vamos aqui, ó. Trading, New Order, mais uma aqui, Pending Order, Buy Stop 0,03 a 48 dólares o barril. Place. Ele me deu aqui stop inválido. Vou colocar outra aqui, certinho aqui, nova ordem, pendente, buy stop 48 e o nosso stop loss é o mesmo da outra, 45,18, certo?
E nessa, o que nós já vamos fazer? Numa dessas duas ordens, nós já vamos colocar o lucro, o take, tá? Então vamos lá, vou aqui, ó, uma forma também simples da gente fazer, vir aqui no TradingView, vou colocar aqui minha ordem, preço de entrada 48, nível de stop 47,13, certo? Não, tá diferente aqui. 45,18, eu olhei, 47,13 era o preço atual. 45,18 o nosso stop. 45,18, tá? E por que eu vim aqui? Porque isso aqui é legal pra gente vir lá, a gente consegue ver tanto a banda, que a gente quer que o preço chegue, quanto o risco retorno, tá? E como que eu vou colocar um risco de retorno aqui, ó? Eu vou colocar um risco retorno de 1,5. A gente vai sempre buscar nessa temporada aí próximo de 1,4, entre 1,30 e poucos e 1,5, tá? Eu vou até descer, eu vou colocar ele aqui no... Porque olha só, se eu colocar nessa resistência aqui, ele fica abaixo, 1,2, é um risco retorno que a gente não quer. Eu vou subir um pouquinho, aqui ó, já fica 1,6, já fica mais. Eu vou colocar, eu tô olhando também, ó, esse nível de preço aqui, ó. A gente pode até mudar aqui, ó. Esse nível de preço que o preço chegou aqui, ó. Então eu quero acima de 1,3 e um ponto interessante que o preço chegou das últimas vezes. Aqui, ó, 1,4, exatamente aqui. Quanto que ficou esse valor de take? 51,96. Vamos lá numa dessas ordens aqui e colocar o nosso take 51,96. Esse take aqui a gente não mexe mais nele. É como se tivesse uma ordem, lembrando, tá? É como se a gente tivesse colocado uma ordem de 0,6 e quando chegasse naquele nível ali a gente fechasse metade dela. É uma forma de fazer, tá? Mas nós vamos abrir duas porque a gente já pode deixar o take, porque ele não permite, o MetaTrader não permite o take parcial. Eu acho um ponto negativo de você abrir duas ordens assim, porque lá nas estatísticas a gente está meio que distorcendo um pouco os dados na medida em que a gente está fazendo duas trades que era para ser uma só. Então uma trade que fechar no lucro, ele vai ser duas trades no lucro. Mas também vai acontecer para prejuízo, se a gente parar para pensar também, possivelmente, tá? Mas enfim, tá aí, ó, nosso take já colocado nessa ordem do petróleo. Então, se ele abrir, vai abrir uma no prejuízo, ó, uma com take, outra sem o take, tá? Porque aí a gente pode surfar o movimento se a gente quiser. As duas já com stop loss, um stop loss de mais ou menos 0,5% da nossa conta. A nossa conta ainda está com aproximadamente $2.000. 1% é 20, tá? E se a gente somar essas duas ordens aqui, ó, elas vão dar lá $17, próximo do 1%, que é o nosso risco, tá certo? Então aqui no petróleo, nesse momento não, quando abrir, nós vamos ter arriscado 1% com essa operação dupla aqui. Beleza? Então é isso aí por hoje. Mais uma operação aí engatilhada para o trader tranquilão. Vou encerrando por aqui para o vídeo não ficar gigante, né? Já está aí próximo dos 20 minutos. Agradeço você por ter assistido até aqui. Espero que você esteja gostando aí da segunda temporada, né? Segundo vídeo ainda. Mas é isso aí. Continue conosco. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.